Irmãos, nós estamos em campanha de missões nacionais. Vocês já estão cientes disso. A abertura da campanha de missões nacionais aconteceu aqui dia 3, primeiro domingo de setembro. E o encerramento será no segundo domingo de setembro, ou melhor, de outubro. Mas nós vamos fechar no terceiro domingo de outubro. Será o encerramento da nossa campanha de missões nacionais. E você que estava aqui no dia 3, você ouviu os nossos desafios e que foi colocado ali no nosso pequeno mural, ainda está lá e vai permanecer. Só para lembrar dos nossos desafios, e o tema da campanha é Jesus, transformação e vida. E o desafio para a nossa congregação são apenas 5, e eu até fiz menção que são fáceis. São desafios muito fáceis de nós cumpri-los. E eu vou, só para relembrar os irmãos e a mim também, o primeiro desafio da nossa congregação é: vamos orar todos os 40 dias, ao meio-dia, pelo menos 5 minutos. E foi dito aqui que se você não pode orar nesse horário, você escolhe um horário para que você esteja intercedendo pela a campanha de missões nacionais. Segundo desafio, realizar um culto doméstico por semana. Nós temos 7 dias da semana para fazermos um culto em um lar, de um irmão aqui da congregação ou de um amigo nosso. E nós já estamos hoje é deixa eu ver aqui, já é o 17 dias que se iniciou a campanha, ou seja, 2 semanas, em resumo, 2 semanas, e não foi feito nenhum culto ainda nos lares. Terceiro desafio, cada membro orar por 5 amigos que ainda não conhecem Jesus. E vocês receberam os cartãozinhos de orações para lá escrever o nome de 5 amigos e orar por eles durante os 40 dias. Quarto desafio, que nós vamos agendar essa data após o batismo, fazer um censo aqui no bairro Placa Flamengo. E o quinto e último, fazer um culto para que você convide os seus amigos para vir ao culto. Esses 5 amigos que você está orando. Então, no terceiro domingo de outubro, faremos um culto aqui para esses 5 amigos venham adorar conosco. Ok? Então, irmãos, eu fico assim pensando, nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo, onde a igreja de Cristo tem perdido o foco. Eu fico pensando assim comigo, será que só eu penso assim? Que a igreja perdeu o foco? A igreja perdeu a função para a qual foi chamada? Eu digo, será que eu estou errado? A começar por mim. O que eu tenho feito em pró do reino de Deus? Eu sou membro do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. Não é isso? Então, que parte do corpo de Cristo eu sou? É um dedinho do corpo de Cristo, mas ele tem uma função. Correto? Então, a igreja, irmãos, na minha opinião, tem perdido o foco para o qual ela foi chamada e foi deixada por Cristo na face da terra. E mais ainda, está acontecendo no nosso Brasil um esfriamento espiritual, irmãos. Eu não sei se eu estou errado, a minha visão. Está acontecendo no nosso Brasil
um esfriamento, um afastamento de Deus. E quando eu digo isso, é a igreja. Eu estava chegando para o culto, era 10 para as 6, 8 para as 6 mais ou menos, com um casal aqui da congregação, e nós ouvimos uma voz de alguém que está interessado em alugar um imóvel aqui no endereço da congregação, e percebeu uma placa ali, nossa, aqui tem uma igreja aqui. Então, na minha interpretação, ela já não vai alugar o imóvel, porque tem uma igreja do lado. Vocês percebem como está a coisa hoje? Que ninguém está nem aí para Deus? A começar por nós. Nós que somos membros do corpo de Cristo. Volto a dizer, nós estamos perdendo o foco. Nós não estamos nem aí para a obra de Deus. Nem aí, irmãos. Me perdoe se eu estiver errado. Não é uma crítica, não. É para me corrigir a mim mesmo. A mim mesmo. Porque, irmãos, eu tenho uma função no corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, então esse membro tem que exercer a sua função. E se eu não exerço essa função, não tem frutos. Eu vou prestar conta da minha função no corpo de Cristo. Não só eu, mas todos vão prestar conta de si mesmo a Deus. E quando Deus fala, porque Ele fala à igreja, irmãos, e a igreja não obedece, Deus se ira. E está acontecendo muita coisa no mundo que é para você pensar. Vocês viram agora recentemente um terremoto chamado Irma. Já tinha outro no tal de José. Vocês viram pela televisão? E os danos que causam. Irmãos, meu pensamento é Deus falando ao povo. Eu existo. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Vamos ouvir, irmão Sérgio, cadê o Sérgio? Está aqui? Alguém sabe aqui ligar, colocar o hino de missões, nosso hino? Para a gente assistiu ouvimos e vimos esse hino no dia 3. Vamos voltar a ver e ouvir o hino oficial da campanha de missões. Que aqueles que têm se prontificado, aqueles que têm exercido a sua função no corpo de Cristo, têm visto resultados. Pessoas que estavam no lixo, comendo lixo, e hoje são pessoas totalmente transformadas pelo poder do Evangelho. Por isso o tema da campanha de missões. Cristo, transformação, vida. Então nós vamos ouvir esse hino e em seguida nós vamos ler a palavra. Posso explicar o amor
Só Jesus é a transformação e vida. Só Jesus é a explicação. Nós sabemos que a maioria não quer ouvir, não quer conhecer Jesus. Mas não foi diferente na época de Jesus. A maioria o rejeitou. O seu próprio povo, Israel, o rejeitaram. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha, junto aos seus filhotes, debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então, porque meia dúzia não quer ouvir, eu vou parar? Eu vou me calar? Não, continue pregando o Evangelho de Cristo. Porque se você conseguir salvar um durante a sua vida toda, valeu a pena? Claro. O que diz a palavra? Que vale muito mais uma alma, uma salva, do que o mundo inteiro perdido. Então, irmãos, o tema de hoje, que está baseado em Isaías 29, abra comigo a sua Bíblia. Então, o tema da campanha de hoje ainda vamos ler Isaías 29. E o tema, vou aqui mencionar o tema da campanha do quinto dia da campanha, o clamor do silêncio. E o texto que eles estão usando, que é a base desse tema, eu vou ler agora para nós e falar algo da parte de Deus ao nosso coração. O clamor do silêncio. Interessante, né? Já me leva a pensar. Alguém que está em silêncio clama? Pode. Pode. E sabe a quem se refere o tema da campanha? O clamor do silêncio? Aos surdos e mudos. E diz assim, na apostilha, né, deles, e eu tenho um exemplar aqui em minhas mãos, eu vou ler aqui apenas um parágrafo, ouçam só. O que fazer com os surdos que estão se perdendo nas drogas, no crack, nas ruas, sem saber que Deus pode trazer uma esperança de vida? O que fazer com aqueles que estão sofrendo abusos sexuais de familiares, sem poder gritar, pois não tem voz? Para que os ouçam? O que fazer com os envolvidos no homossexualismo? O que fazer com aqueles que perderam a alegria de viver? Se vocês não sabiam, fique sabendo, hoje, essas criaturas que Deus ama tanto, os surdos e mudos, são os mais abusados pelos próprios familiares, no seio da família. Sabiam disso? Os surdos e mudos são mais abusados sexualmente pela própria família, pelos familiares. Por quê? Ele não tem voz para gritar. Socorro! Alguém me ajuda! Não ouve isso. Enquanto ele está sendo estrupada. Pelos próprios familiares, irmãos. Eu conheço casos. Eu conheço um jovem, não vou dar o nome, que ele é homossexual. E tem muito no meio dos surdos e mudos homossexuais. Então, eles estão clamando, irmãos. O clamor do silêncio. E Deus usa vários meios
para alcançar surdos e mudos. Nós temos visto aí, né, a igreja fazendo isso. Hoje tem, né, até a faculdade de Libra. E você pode sim participar. Mas, pastor, eu não sei o Libra, eu não fiz o curso de Libra. Mas enviando a sua oferta para missões nacionais. Para que aqueles que têm o preparo façam um trabalho com surdos e mudos. E o versículo é Isaías 29, versículo 18. Mas eu vou ler também o versículo 1 de Isaías 29. Abriram a sua Bíblia no texto? Amém? Diz assim, Isaías 29, versículo 1. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescente um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. E o versículo 18, que diz-nos assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Ai de Ariel, a cidade onde situou, acampou Davi. E vou voltar a citar o versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Vamos orar. Pai querido, eu quero mais uma vez expressar minha gratidão ao Senhor por esse momento, Senhor, que nós separamos, e que não seja somente aos domingos, Pai. Porque se for só assim aos domingos, nós vamos nos tornar religiosos e não cumpridores da Tua palavra. Nós vamos continuar calados, ouvindo as mazelas, vendo as mazelas acontecendo à nossa volta todo dia. E nós vamos nos ausentar. Não queremos nos envolver, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, eu te louvo porque quarta-feira passada o Senhor me usou na situação dessa, para ajudar alguém que precisava, Senhor, que estava clamando em silêncio. Continua, Senhor, me usando, dando-me oportunidade para que eu possa exercer a minha função no corpo de Cristo. Que Teu Espírito Santo nos desperte. Tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Estamos surdos, Pai, com o coração endurecido, envolvido com as coisas da terra, somente com os prazeres da terra, e esquecemos da nossa função no Teu corpo. E Teu Espírito Santo continue falando comigo e me usando todo dia, durante o meu viver aqui na face da terra. Eu não quero, Senhor, chegar diante do Senhor no último dia com as minhas mãos vazias, sem nenhum galardão, Senhor. E que nós que estamos aqui nesta noite possamos, ó Deus, tomar atitude, Pai. Dizer, Senhor, me usa no meu trabalho. Tem situações, Pai, que o Senhor vai nos usar. Nos meus vizinhos, com os meus vizinhos, com o meu colega de faculdade. Eu vejo, Pai, situações que nós muitas vezes não queremos nos envolver. E o Senhor nos colocou ali com esse propósito, para anunciar Jesus Cristo, que é a solução, é a transformação e vida. Fala conosco, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós oramos te pedindo e te agradecemos. Amém. Israel, irmãos, que é o povo escolhido de Deus, havia abandonado os caminhos do Senhor, tornando-se semelhante aos pagãos, em vez de ser luz para as nações vizinhas. Aí eu pergunto, será que essa cena não está acontecendo hoje? Está. Nós que somos povo de Deus, nos tornamos muitas vezes como os pagãos.
Nós estamos perdendo a fé, irmãos, no autor da fé. A gente não vem mais orar ao Senhor. Se eu não venho orar, se eu não clamo, porque eu não creio. Porque se eu creio no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, eu vou clamar, independentemente da situação. Porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas alguém tem que clamar, alguém tem que suplicar, alguém tem que implorar, botar a cara no pó. Mas nós, que somos povo de Deus, estamos agindo como os pagãos, como os incrédulos. Está assim hoje a igreja de Cristo. Por isso o Evangelho de Mateus está escrito, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então nós temos que brilhar, irmãos. Jesus tem que me usar, porque Ele me usa, se eu permitir, para que as pessoas vejam o meu viver, ou melhor, Jesus em meu viver, e as pessoas sejam impactadas pela minha vida. Mas hoje a minha vida está contagiando alguém? É o contrário, está escandalizando. Volta a ler Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E hoje o que mais nos deparamos é com crentes que não brilham mais. Perderam o prazer. Eu quero compartilhar poucas coisas. Eu quero ser bem sucinto hoje, dizendo: o Senhor usou o profeta para advertir o seu povo que estavam envolvidos nos prazeres e maldades, mas o povo não quisera escutar. Por isso o Senhor estava para começar uma batalha contra a arrogância e a opressão. E o versículo 1, que vou citar novamente, Isaías 59. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. Hoje, nós queremos estar aonde? Lugar de festa, irmãos. Vamos pegar aqui um exemplo. Apenas um exemplo, isso acontece. A campanha de missões nacionais. Lembra a oferta que nós aqui decidimos? É o valor do seu peso. Do seu peso. Eu entendi do peso. Que eu dei a sugestão da idade. Ah, não, vamos fazer do peso. Isso. Só para lembrar vocês, eu citei o peso, a idade. Aí foi trocado pela idade. Certo? Enfim. Alguém conserta aí, que nós estamos aí, não está afirmando. É sobre o peso ou a idade? A idade. Isso. Que eu citei sobre o peso, assim, ai, tem alguns robustos, né? Vão fazer regimes para que oferte menos. Então ficou pela idade, que eu tenho 56 anos. Então a minha oferta para a campanha de missões, no terceiro domingo de outubro, é no valor de R$56. Se eu for ao McDonald's, tomar um lanche, quanto que eu vou gastar com a família? E a gente questiona isso? A gente não vai se não tiver o dinheiro. Mas se eu tenho dinheiro ou tenho crédito no cartão de crédito, eu vou no McDonald's e vou comer. Vou tomar sorvete, vou tomar Coca-Cola e no final das contas, se for 5 pessoas, você vai gastar no mínimo R$120. No mínimo. E nós não fazemos isso? Estava assim Israel, irmãos.
festas e mais festas. O pessoal continuava em festas. Não foi assim na época de Noé? Noé construindo uma arca, 120 anos sem chover sobre a face da terra, e Noé construindo uma arca. E o povo está doido. E diz a palavra que o povo comiam, ou melhor, casavam-se e davam esse casamento. Era só festas e mais festas. E hoje é diferente? A cena é a mesma. O cenário é o mesmo. Não mudou. Então nós estamos agindo como agiu Israel. E o Senhor usou o profeta Davi, ou melhor, Isaías, para advertir o povo que estava envolvido nos prazeres e maldades, mas o povo não quiser ouvir. Por isso o Senhor estava para começar a batalha contra a arrogância e a opressão. O versículo 13 do capítulo 29 diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. No capítulo 21, no 26, verso 21, está assim escrito, Isaías 26, 21. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os mortos. Irmãos, nós sabemos e cremos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Um pai e uma mãe amam o seu filho, que o gerou, mas uma hora, de tanto o filho fazer as coisas erradas, a mãe fala: filha, não faça isso. O pai: filho, você está errado, não faz isso. E ele: está bom, coroa. E vira as costas, faz tudo de novo, errado. O que o pai faz? Vara nele. E hoje tem até uma lei que você não pode mais corrigir o seu filho, você pode ser processado. Vara. O pai disciplina. Por quê? Porque quer o bem do filho, da filha. Então, irmãos, com Deus não é diferente. Deus vai disciplinar o seu povo, os seus filhos. Então, nós precisamos realmente acordar, irmão, acorda. Nós estamos agindo igual a Israel, como incrédulos, povo que não acredita mais em Deus e só quer viver nos prazeres deste mundo. Você fala: pastor, então não posso fazer mais nada? Eu não posso mais me divertir? Deve, irmãos, deve. É um direito seu. Mas para tu ter um momento certo. Para tudo na vida ter um momento propício para aquilo. Mas a gente inverte os momentos. Hoje, aqui no Brasil, na nossa cultura, é chamado Dia do Senhor. É o dia que nós temos livre, estamos livres para adorar o Senhor. Onde estão muitos hoje? Agora. No cinema. Tomando um sorvete, não é? Numa sorveteria. Mas não pode tomar? Pode, irmãos. Compra no mercado e traz para casa. No almoço, sobremesa, sorvete. No jantar, sobremesa, sorvete. Então, o tempo propício para isso, você vai numa sorveteria, porque você quer prazer. E esquece e abandonam um recinto como esse. E Deus não brinca, irmãos. Deus vai corrigir o seu povo como corrigiu Israel. O povo não estava disposto a dar ouvidos à voz do Senhor e exigiram que o profeta se calasse. No capítulo 30, versículo 11, está escrito: pare de nos confrontar com o santo de Israel. Olha aqui o ponto que o povo chegaram. De repreender o profeta Isaías. Pare de nos confrontar. E hoje, o pastor, seja lá em que igreja for, evangélica, se ele for a demonstrar alguns irmãos, alguém já não gosta. Isso é verdade, irmãos.
Se um pastor vai pregar um sermão duro hoje, eu não gostei. O pastor está jogando indireta. Não é assim que acontece hoje no nosso meio? Quando o profeta corrige o povo, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Está me humilhando. Não é assim que a gente ouve e afirma depois? Em vez de chegar e falar para o pastor, não gostei do que o senhor falou. Aí você fala, meu irmão, o que eu falei? Relembra aí. Volta a fita aí. O que eu disse que você não gostou? E você vai mencionar o que você ouviu que você não gostou. Aí sim, nós vamos chegar a um acordo. Porque esse lugar aqui, irmão, esse microfone não é para jogar direto para a igreja. Nunca foi. É para pregar a palavra de Deus. O que Deus manda dizer à igreja. E eu confesso a vocês, tem coisas, irmãos, que eu fico com medo de dizer para vocês. Eu tenho um certo receio de dizer para vocês muitas coisas que vêm à minha mente e ao meu coração. E eu digo, Pai, é do Espírito Santo? Fala! Mas eu tenho um certo receio de falar. Isso não acontece só comigo não, viu? Muitos pastores que têm medo de dizer o que Deus mandou dizer. Vou dar um exemplo para vocês que eu conheço. Um colega que hoje é pastor, e na época ele era seminarista. E o pastor da igreja o convidou para que pregasse no culto à noite. E ele ficou todo feliz, né, o convite do pastor, para que ele pregasse na igreja grande, lá para Santa Isabel, no centro de São Paulo. E aí ele orou a Deus, só viu uma palavra dura. Eu disse, não, Senhor, isso é muito duro. Ele foi, olhava a Bíblia, outro texto duro. Eu disse, meu Pai do céu, é isso mesmo, Senhor? Tá bom. Preparou o sermão. Chegou o domingo à noite, ele foi pregar, pregou. Quando terminou a mensagem, o pastor, vamos para o gabinete. Ele disse, pronto. Foi a primeira e a última vez que eu preguei aqui. Nunca mais eu terei a oportunidade para pregar a palavra do Senhor para a igreja. O pastor, em lágrimas, abriu sua gaveta da sua mezanina, puxou um sermão, disse, olha, esse sermão está aqui 6 meses na minha gaveta, que eu preparei o mesmo texto, e eu não tive coragem de pregar para a igreja. E hoje você pregou esse sermão. Meus parabéns. Veio do coração de Deus. Então, irmãos, estava assim acontecendo com o povo de Israel. O povo não estava disposto a dar ouvido à voz do Senhor e exigir que o profeta se calasse. Pare de nos confrontarmos com o santo de Israel. É o capítulo 30, verso 11. Diz o Senhor, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Já chegou esse tempo, irmãos, que muitos não vão mais querer ouvir a verdade. Vão querer ouvir aquilo que lhe dá prazer. Portanto, que hoje os pastores ficam a semana inteira lendo revista, ouvindo reportagem, pesquisando, para preparar um sermão para que agrade a igreja. Para deixar todo mundo, aleluia, glória a Deus, fala Jeová. Você viu que mensagem maravilhosa? Está assim, hoje está assim, que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Se você insistir, pregar simplesmente a verdade, são poucos que vão ficar no seio da igreja. Está aqui escrito, 2 Timóteo, que eu li, vou voltar a ler, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. E mais, a nação de Israel rejeitou o Senhor, por isso todo o terror do juízo divino cairia sobre eles. Os ais são pronunciados sobre os que rejeitam
a oferta de salvação. E o capítulo 28, verso 1 diz assim: Ai daquela coroa situada nos montes de um vale fértil, orgulho dos soberbos de Efraim, ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha, ai dos que são dominados pelo vinho. Essa mensagem foi para Efraim, está no capítulo 28, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1, que vou voltar a ler. Ai contra a cidade de Davi, e diz o versículo 1, ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. O ai contra a nação rebelde, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação para ajuntar pecados sobre pecado. Capítulo 30, versículo 1. E continua, ai contra os que confiam no Egito. Capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Irmãos, hoje, quando um crente está com um problema, que temos e tem que ter problema. Crente que não tem problema, é complicado. Crente que não passa por adversidades, é complicado. Certamente, esse crente não está vivendo uma vida dentro dos padrões da palavra de Deus. Porque o evangelho, irmãos, é perseguição o tempo todo. É sofrimento o tempo todo. Passei por um vale. Agora eu vou respirar. Respira, porque vai vir outro. Mas sabendo de uma coisa, o Senhor está comigo no vale. Por isso que nós passamos pelo vale derrotados? Não com vitória, irmãos. Mas o crente passa por tribulações de várias naturezas. Aconteceu com todos eles, com os apóstolos. E o que eles faziam? Se alegravam. Porque era digno de sofrer pelo evangelho. Eles se alegravam. Hoje a gente se alegra quando está passando pela tribulação? Eu dou glórias a Deus porque eu estou doente. Tu faz isso? Alguns fazem. Por que eu dou glória? Porque eu sei que o Senhor vai vir ao meu encontro no tempo dele. E Deus não vai me dar um fardo que eu não possa suportar. Ele não permite, irmão, que venha tentações que você e eu não possamos suportar. Aí você dá glória. Glória, glória, aleluia. Aí, puxa, está cantando. O que a irmã Ramona citou aqui, alguns instantes atrás, eu citei em 94. Eu tinha na empresa 11 anos. E a empresa me colocou no olho da rua. Cheguei em casa, estava lá uma amiga da irmã Jaci, e eu disse: Jaci, fui mandado embora. Glória a Deus. Ela falou assim: seu Antônio, o senhor está bem? Estou muito bem. Não, isso não é normal. 11 anos na empresa, se mandou embora, você está dando glórias a Deus? Está agradecendo a Deus? Eu disse: sim. Sabe por quê? E disse o nome dela: porque Deus vai me dar um emprego melhor. Foi dito e feito, irmãos. Não foi nem um mês, ainda estava ainda no aviso prévio. Veio um convite para uma empresa para ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava. E fui para essa empresa. Fiquei lá 5 anos, saí para trabalhar na igreja. Então, o crente tem diversos problemas de várias natureza. Porque se não estiver acontecendo, irmão, está errado. Pode fazer uma sondagem. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, né, algum caminho mau. Prova-me. Então, meu irmão, os ais
é para aqueles que rejeitam a oferta de salvação. O próprio Isaías disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E hoje a gente não se lamenta mais, irmãos. Quando a gente peca, essa semana alguém me corrigiu, pastor, sua mensagem foi maravilhosa, mas há uma discordância na teologia. Eu disse: vamos à discordância. O senhor citou na sua mensagem que o senhor é pecador. Eu disse: sim, o senhor não é pecador. Eu disse: não, o crente não é pecador. Eu falei: ô Jesus, então me leva logo. Porque a igreja perfeita, irmãos, só é invisível. Essa aqui é composta de pecadores, porém, não vive na prática do pecado. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele está falando Deus de mentiroso. Como eu não sou pecador? Eu sou pecador, mas eu não vivo na prática do pecado. Porque o que está em mim me dá condições de eu dizer não para o pecado. O Espírito Santo. Mas eu sou pecador. E alguém me corrigiu, dizendo que a minha teologia está furada. Eu disse: esse é um debate para um momento de algumas horas a mais, para a gente ficar debatendo, porque nós vamos chegar a uma conclusão que nós somos pecadores. Só tem um que é justo: Jesus Cristo. Não há nenhum justo sequer, irmãos, nenhum. O apóstolo Paulo disse: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Segunda, 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16. Ai da igreja, irmãos, se não pregar o evangelho. Que Deus vai corrigir a igreja. Como eu não sei, mas Ele vai corrigir. Nós temos que pregar o evangelho. Para isso não fomos salvos, para ir para o céu, mas para pregar o evangelho. Mas eu não sou pastor. Mas eu não sou pastora. Eu não sou missionário, nem missionária, pastor. Como é que eu vou pregar? Hoje, nós aprendemos, eu e a Milena. Como eu vou pregar o evangelho? Através da minha vida. O meu testemunho. E a Bíblia. Então, ai de mim, disse Paulo, se não pregar o evangelho. Por isso que está aí o clamor do silêncio. Nós estamos vendo, irmãos, essa coisa acontecendo e a gente faz vistas grossas. Já chegam os meus problemas. Não é assim que você vai pensar aí? E às vezes até fala. Cada um com seus problemas. Já chegam os meus. Ô, seu incrédulo, sua incrédula, você não crê no Deus que tem todo o poder? Que pode resolver o seu problema e o do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de faculdade. Deus pode, irmão, e Ele quer fazer, mas usando você. Mas você não crê, nem nos seus problemas que serão resolvidos. Ah, Deus não me ouve mais, pastor. Eu tenho orado tanto. Desde que eu me converti que eu oro. E Deus não respondeu a minha oração. Ele vai responder. Ele vai responder. No tempo dele, irmãos. No tempo de Deus. Mas ele responde. Aí o que você faz? Não respondeu? Puxa, pastor, eu orei a semana de oração. A semana da ceia, eu estive lá de segunda a sexta. Orei 5 dias. É mesmo? E você não aguenta orar mais? E se Deus fala assim, olha, eu vou te dar a resposta assim, daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. Aí você vai desistir? Ah, pastor, mas eu preciso de um emprego melhor. Daqui a 30 anos, será que eu estou viva? Meus irmãos, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. E a sua palavra, irmão, se cumpre. Agora, eu preciso, irmãos, voltar a praticar, a exercer
a minha função no corpo de Cristo. Eu já falei aqui em outros momentos, irmão, você quer ser abençoado por Deus? Abençoe. Faça algo para alguém. Faça algo para alguém que está necessitado. Quarta-feira, eu fui tomar um lanche, eu tinha R$ 25 na carteira. É um lanche reforçado, né? R$ 25. Chegou um rapaz sujo, lá no Açaí, ali na Dutra ali. Lá tem um trailer, né? Aí chegou o rapaz, olhou para mim assim, é o senhor mesmo. Eu disse, pois não, me paga um lanche, estou com fome. Eu disse, o que você quer comer? Eu quero um misto quente. Eu disse, seu Joaquim, que é o dono, faça para ele um misto quente e um suco de laranja. Aí eu tinha comido esfia, café com leite. Aí ele comeu, agradeceu. Agora eu fui pagar. Quanto te deu? R$ 22,80. Sobrou troco ainda. R$ 22,80. Sobrou troco. Tinha 25 na carteira. Eu falei, e agora? E o ônibus? Tem que pagar o ônibus. Bom, eu vou passar o cartão. Se tiver, aí eu dei a luz vermelha. A luz vermelha. Falei, cobrador, eu estou sem grana. Eu tenho aqui R$3 alguma coisa. Se me der aqui, desça pela frente. Ele foi desonesto, né? Mas eu cheguei em casa de ônibus. Então, irmão, se quer ser abençoado, abençoe. Faça algo por alguém. Mas, pastor, que eu tenho tão pouco. É nesse pouco que vai acontecer o milagre. É assim que Deus trabalha, irmãos. E eu quero finalizar. A mensagem de Deus não está baseada em sistema de regras, mas sim de relacionamento pessoal, que se transforma em estilo de vida e que é marcado pelo amor ao próximo. Assim sendo, somos o sal da terra e a luz do mundo. Volto a dizer, a mensagem de Deus não está baseada em sistema de regras, mas de relacionamento pessoal, que se transforma em estilo de vida e que é marcada pelo amor ao próximo. Disse Deus, ame a Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, nós vamos continuar assim? Parados? Como tem sido a minha vida? O que eu tenho feito para Cristo, irmãos? Domingo eu venho para o culto, louvar, e devemos vir. Estar aqui os domingos pela manhã, na EBD, nas quarta-feiras. Mas, pastor, não dá. Aí que você vai continuar sem fazer nada mesmo. Se você não acha tempo para vir na EBD, dá um domingo de manhãzinha. Se você não acha tempo para vir na quarta-feira orar, se você não vem no culto à noite, você vai continuar nessa condição, sem fazer nada para Deus, e nada vai mudar na sua vida. E você vai continuar frio na fé, se não morrer. Porque, irmãos, cada membro tem uma função, ele tem que funcionar. Um membro, quando está doente, o que a gente faz? Vai ao médico, não é assim? Para que seja tratado. E ele funcione, exerça a sua função. Porque se eu não cuidar do meu corpo... Aliás, agora o que está assustando no nosso Brasil, uma enfermidade chamada de câncer. Está assustando meio mundo. Porque tem gente morrendo de câncer. Você vira ontem, morreu o Marcelo Rezende. E eu ouvi, irmão, de um apóstolo, misericórdia, irmão, quando eu ouvi aquelas palavras de um apóstolo, meus irmãos, isso é o quê? Religiosidade. Simplesmente é um religioso que até roga praga.
E eu acredito, irmão, que o Marcelo Rezende partiu com Cristo. Eu creio nisso. Que o Marcelo Rezende está com Cristo. Ele está com o Senhor. Porque ele confessou publicamente isso. Ele confessou. Então, aquele corpo do Marcelo realmente vai voltar para o pó, como vai o meu e o seu. Mas Marcelo vai receber um novo corpo, o corpo celestial, e vai morar para sempre no céu. E aquele indivíduo se diz apóstolo, ai dele, viu? Ai dele, se não pedir perdão para Deus, porque Deus vai cobrar dele. Meus irmãos, olha o ponto que chega, que está a coisa. Cadê o amor ao próximo? Então, Igreja de Cristo, vamos despertar. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Faça algo em prol do reino de Deus, irmãos. Não se acomoda, não. Que a gente não quer ser zona de conforto. Meu Deus do céu, estou tão preocupado. Senhor da glória. O que vai acontecer com essa comunidade? Se continuar aqui dentro de 4 paredes. O que vai acontecer conosco? Deus sabe. E Ele fala. Ele fala. Ele fala. A gente tem visto aqui mensagem, irmão, de pastores que vêm aqui pregar, que dizem assim, Senhor, que mensagem. Mas entra aqui e sai aqui. Não desce para o coração e nem pratica. E continua nessa vidinha. É isso o Evangelho de Cristo? Não, irmãos. Vamos abandonar as coisas do mundo. E vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Deixa Deus te usar, irmão. Essa semana, irmãos, toma atitude. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Faça isso. Coisa simples que alguém precisa e você tem as condições de fazer e não está fazendo. Vou dar aqui um exemplo. Uma visita. Alguém aqui precisa de visita. Quem tem que visitar é o pastor, não sou eu. E muitas vezes essa pessoa, esse irmão ou irmã que está precisando de uma visita, quando você vai, cadê o pastor? Quem tem que visitar é o pastor. Não, irmãos. É claro que também é o pastor. Mas a igreja, irmãos, nós temos que cuidar um dos outros. Então, essa semana, faça algo por alguém. Não querendo algo em troca. Aí eu preciso de uma bênção, então eu vou fazer, que Deus vai me abençoar. Não, não haja assim. Faça porque é um dever seu. É seu dever. Você foi salvo para isso. Alguém que... Você conhece alguém aqui no bairro que é surdo? Aqui no bairro do Parque Flamengo? Conhece alguém que é surdo? Não conhece? Alguém com problema mental, vocês conhecem? Eu conheço. Aqui no Parque Flamengo. Problema mental. E mora aqui bem próximo da gente. Bem próximo. Precisa de ajuda. Essa semana eu vi ele no ônibus. É um jovem. No ônibus. De cabeça baixa. Não sei para onde estava indo. Problema mental. Você fala, pastor, isso não é comigo. Não sou psicólogo. Eu não sou psiquiatra. Irmãos, deixa Deus te usar. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Senhor, falar é muito fácil. Cobrar é muito fácil, Pai. Mas eu não quero ser um hipócrita. Quero falar assim. Eu quero cobrar assim. Mas eu quero fazer, Senhor. Tu sabes que essa semana eu estou pensando em fazer algo. Algo que não está ao meu alcance, Pai. Não está. Eu já pensei, repensei. Não está ao meu alcance. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Já desde já, Pai, prepara esse momento para que eu possa ir até lá e fazer algo que o Senhor que vai fazer, mas usando a minha vida. Porque é assim que o Senhor trabalha, Pai, desde o início da igreja primitiva. O Senhor que faz, mas usando a igreja.
Ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos incomode, para que possamos sair da zona de conforto, Pai. De pararmos de olhar para o nosso umbigo, estar apenas preocupado conosco, com os meus. E o meu irmão está sofrendo, Pai. A minha irmã está sofrendo. Ó Deus, prepara esse momento, Pai. Não somente para mim, mas para todos que aqui estão. Nós podemos fazer sim, Senhor. Aqui está o nosso alcance. E o que não está, o Senhor fará. Porque o sobrenatural é o Senhor que faz. Mas usando os meus lábios, usando as minhas mãos, usando, meu Pai, a minha fé, por pequena que seja, mas se eu usar no nome de Jesus, vai acontecer, Senhor. Porque o Senhor falou, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que eu possa ser glorificado. Ó Senhor, que essa igreja, meu Pai, seja uma igreja que faça diferença nessa comunidade, que as pessoas nos procurem. Vamos àquela igreja, porque lá realmente Deus fala, Deus faz algo na nossa vida, Senhor. Ó Deus, tira-nos, ó Pai, da zona de conforto, Senhor. Tira-nos, ó Pai. Faz algo tremendo no nosso meio, para que a tua igreja realmente desperte e saber que o Senhor está aqui, que o Senhor quer fazer, mas usando esta igreja, Pai. Ó Jesus amado, tem de misericórdia da minha vida, Senhor, bem como da tua igreja. Ó Deus, me abençoa, Senhor, naquilo que eu vou fazer esta semana, em prol daquela família. Me abençoa, Senhor, para que eu possa abençoar. Pois é no nome de Cristo Jesus, a quem desce todo o poder nos céus e na terra, é que eu te peço esta bênção em favor daquela família. E já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai preparar esse momento para que teu nome seja glorificado, porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado, Jesus, por tudo que aqui foi dito hoje à noite, e que teu Espírito Santo continue aplicando no meu coração, que eu não venha permitir que caia na zona do esquecimento, no esquecimento, Senhor. Traz a minha memória, Senhor, o meu compromisso com o Senhor, para que eu possa assim exercê-lo, para o louvor da tua glória. Pois é no nome de Jesus que nós oramos, te pedindo esse sobrenatural, e te agradecemos nesse nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.